Olá, boa noite, caro aluno do curso de Letras. Eu sou o professor Antônio Lemes, estou aqui com a Rose, nossa intérprete de Libras, para a nossa 8ª e última teleaula da disciplina de Semiótica. Como você pode ver, o nosso tema de hoje, Semiótica Aplicada, uma aula que vai ser continuidade da teleaula anterior, uma vez que nós vamos refletir um pouco sobre a presença da semiótica na área profissional. Nós conversamos no encontro passado sobre a semiótica na área do ensino, já que você está cursando uma licenciatura, está se preparando para ser um profissional da educação, um professor da área de língua portuguesa, e nós pudemos perceber então que essa teoria que nós estivemos aprendendo ao longo de todo esse percurso tem uma ampla aplicabilidade na área do ensino, nas aulas de leitura, até mesmo nas aulas de produção de texto, não só na disciplina de língua portuguesa, mas também em outras áreas, né? Como, por exemplo, a disciplina de arte, que trabalha muito com a leitura de imagem, né? Mas nós propusemos aqui, inclusive, a possibilidade de outras disciplinas que lidam com textos, né? Como a história, por exemplo, de também utilizar esse aporte teórico para a interpretação de textos, né? A leitura de certos tipos de textos. E hoje, então, nós vamos verificar como a semiótica pode ser aplicada também em outras áreas de atuação profissional, né? Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, essa é uma aula que fecha essa longa trajetória dos nossos estudos semióticos, é uma trajetória que se iniciou com uma reflexão bastante ampla sobre a significação, sobre o sentido que é produzido por meio da linguagem, e nós podemos verificar que existem muitas teorias que lidam com a significação. A semiótica é apenas mais uma delas, né? E essa teoria, então, que se desdobra em várias vertentes. Nós conhecemos aqui na nossa segunda teleaula as três principais, as três mais conhecidas. A semiótica americana, desenvolvida por Peirce, a semiótica da cultura, que surgiu lá na Rússia, e a semiótica greimasiana, que foi desenvolvida especificamente na França, né? E essas três vertentes lidam com a significação, né, de forma complementar, elas se aproximam em alguns momentos, embora cada uma delas tenha as suas especificidades, né? A semiótica americana lida com os signos de uma forma geral, está bastante ligada à ideia do efeito interpretativo dos signos. A semiótica da cultura vê os diferentes elementos que constituem a sociedade, como os mitos, as religiões, a moda. Cada um desses elementos são tomados como códigos semióticos, que geram linguagem, geram significação. E a própria cultura é concebida como um grande texto. E depois nós conhecemos a semiótica greimasiana, que é conhecida na nossa área como uma teoria semiótica do texto. Ela é bastante produtiva nos estudos da linguagem, muitas pesquisas desenvolvidas na área, e ela foi o fio condutor das nossas aulas seguintes. Então nós conhecemos no terceiro encontro o percurso gerativo de sentido, né, aquela metodologia de análise de textos. Depois nós podemos conhecer a semiótica das paixões, quando esse tipo de análise se abre também para as emoções contidas nos textos. Depois nós conhecemos a semiótica visual, com as categorias plásticas, quando nós temos ali a possibilidade de analisar os textos imagéticos e até mesmo os textos sincréticos, que são aqueles que misturam diferentes linguagens. Então a gente consegue depreender a significação das cores, das formas, da disposição dessas formas no espaço do texto. Depois nós tivemos, na sexta teleaula, uma aula inteiramente dedicada à análise de textos. Podemos fazer análise de texto verbal, texto visual, texto sincrético. Analisamos até mesmo uma canção. E no encontro passado, nós trouxemos todas os nossos conhecimentos, as nossas reflexões para a área do ensino, a área pedagógica. E você pode conhecer que a semiótica está aqui no seu curso não à toa, né? Existe toda uma regulamentação do ensino no país, né? Os documentos oficiais, desde os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCN, né? Lá da década de 90 ainda, que já falavam sobre as diferentes linguagens, né, que a semiótica pode colaborar para a leitura dessas diferentes linguagens. Depois, mais recentemente, com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nós
temos, né, a semiótica também presente e os cursos, né, os pesquisadores, aliás, recomendam que os cursos de formação de professores na área de letras, por exemplo, né, devem incorporar a semiótica como uma de suas disciplinas, justamente para formar recursos humanos especializados em semiótica, ou seja, profissionais que conheçam a teoria e que possam aplicá-la. E nós podemos verificar que existem propostas didáticas, né, que vão sair daquele comum, né, o que o autor quis dizer. Né? Agora a gente vai pensar o que o texto disse, como o texto disse. É isso que a semiótica propõe, uma leitura mais profunda, mais crítica do texto. Né? E a gente percebeu que, então, essas propostas, né, vêm ao encontro das discussões que foram conduzidas na nossa disciplina, né, pesquisas mostrando a eficácia da semiótica na área do ensino. E hoje, então, a gente amplia um pouquinho mais essa visão, trazendo a possibilidade de aplicação da semiótica em outras áreas além da sala de aula, ok? Mesmo que você esteja se preparando para ser um professor, né, você está inserido na área da linguagem, talvez depois você pode fazer uma especialização, né, ou uma outra graduação, caminhar aí por outras vertentes profissionais. É importante que você tenha esse conhecimento agregado também, porque isso só tem a acrescentar na sua formação, a enriquecer a sua formação, ok? Então acompanhe comigo algumas questões que são colocadas aí para nossa contextualização. Além do ensino, né, em quais áreas profissionais a semiótica tem aplicabilidade? Então é isso que nós vamos discutir hoje. Né? Quais vertentes semióticas são mais utilizadas no meio profissional? Nós conhecemos 3 das principais. Né? Quais são as mais utilizadas? E como avaliar a amplitude e a relevância profissional da semiótica? Né? Então, essas questões serão respondidas por nós ao longo deste encontro. E é muito importante, então, que você preste atenção, que você reflita sobre a relação de tudo isso com tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, ok? Então, começando lá o nosso primeiro tópico de hoje, olha só, a abrangência profissional das semióticas. Então, nós vamos falar aqui de mais de uma semiótica. Né? Hoje não se fala mais na existência de uma, mas de várias semióticas, né? E para começar essa conversa, veja lá no quadro, nós vamos retomar então quais seriam os principais interesses das vertentes que nós conhecemos na nossa disciplina. Né? Então, nós vimos que a semiótica da cultura é tomada como um estudo geral dos signos. Depois, aliás, a semiótica peirciana, né? Depois, a semiótica da cultura é o estudo da cultura como um texto. E, por fim, a semiótica greimasiana é concebida, né, como um estudo da construção do sentido nos textos. Por isso que ela é conhecida como uma teoria semiótica do texto. Né? E em todas elas há algo em comum, né? A busca pela significação, seja no signo de uma forma geral, seja na cultura, seja nos textos. Sempre há essa busca pela significação. Né? Essa palavrinha, né, signo, é uma palavra que apareceu muito aqui nas nossas discussões. Né? Desde os nossos primeiros encontros, essa palavra foi recorrente, porque ela aparece em diferentes aportes teóricos dos estudos da linguagem. A partir disso, a gente precisa, então, resgatar algumas ideias sobre esse conceito. Né? Então, vamos ali para o quadro novamente. Quando a gente pensa nos signos, nós discutimos que eles são algo que representa alguma coisa, né, ou que indicam a existência de um referente externo, mas como a professora Lúcia Santaella coloca, os signos estão crescendo no mundo. Então, como acontece esse crescimento? Né? Quando a gente pensa em toda a evolução da sociedade, né, por exemplo, a própria revolução digital, como ela coloca aqui, o que vem junto com essa revolução digital? O hipertexto, a hipermídia. Então, o mundo vem sempre crescendo, vem sendo crescentemente povoado com novos signos. Se vocês se lembrarem,
na disciplina de tecnologias no ensino de língua portuguesa, nós estudamos esse conceito aqui, o conceito de hipertexto, né? Então, o hipertexto é uma nova configuração textual que surge justamente no contexto da internet, das tecnologias digitais, né? É aquela manifestação textual que estabelece múltiplas conexões, não há uma linearidade, né? Não há uma sequência, né? Então, por exemplo, quando você pega um texto no papel, né, você tem uma sequência padrão para ler esse texto, né? De cima para baixo, né? Da esquerda para a direita, e você vai movendo as páginas, por exemplo, no caso de um livro, de uma revista. Quando você acessa um texto na internet, por exemplo, né? Você está lendo o texto, de repente aparece um link no meio desse texto, você pode interromper aquela leitura, acessar aquele link e ir para um outro ambiente e de repente, né, se passaram ali 10 minutos e você já navegou por várias páginas, porque esse cyberespaço é mantido ali, né, por conexões ilimitadas. Então, o hipertexto é essa manifestação textual, né, que mescla diferentes linguagens, né, som, movimento, né, estabelece pontes, links com outros textos. É o texto da internet, né? Então, com a chegada toda essa revolução digital, novos signos foram surgindo. Por quê? Porque novas linguagens, novos objetos de significação. É por isso que os signos estão crescendo no mundo. A cada instante, novas formas de comunicação, de representação, de significação estão aparecendo, ok? Então, sempre é importante que as teorias também possam acompanhar toda essa evolução. E isso nós percebemos que a semiótica vem fazendo. Ela vem acompanhando aos poucos toda essa evolução, né? Continuando lá, quando a gente fala então de semiótica, né, além desse avanço dos signos, que é o principal objeto de estudo da semiótica, dessa teoria, nós precisamos falar também sobre as pesquisas que são desenvolvidas na área e como elas são disseminadas. Então, aqui são mostrados para vocês 3 exemplos de periódicos, de revistas científicas muito importantes no nosso país e que são especializadas em estudos semióticos. Então, nós temos os Cadernos de Semiótica Aplicada, da Unesp, a revista Estudos Semióticos, da USP, Universidade de São Paulo, né? E a Galáxia, que é da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo. Então, nessas revistas, nesses periódicos, nós encontramos artigos produzidos sob diferentes perspectivas. Então, basta vocês buscarem, né, na internet, pelos endereços dessas revistas, para vocês terem acesso a uma grande quantidade de textos desenvolvidos, né, por meio de pesquisadores brasileiros que lidam especificamente com a semiótica, seja a semiótica persiana, a semiótica greimasiana, enfim, diferentes estudos ali com a observação de diferentes objetos. Então, são materiais de consulta, materiais de aprofundamento, né, para quem se interessou pela disciplina e pretende, numa especialização, no mestrado ou até mesmo num doutorado, seguir carreira na área da semiótica, são ótimas fontes de consulta para vocês conhecerem mais e acompanharem como essa teoria vem se desenvolvendo no país, ok? E que tipos de estudos, né, que tipo de relações são estabelecidas com a semiótica? Veja ali no quadro, olha só. Nós encontramos estudos semióticos com outros estudos linguísticos, né, com outras vertentes dos estudos linguísticos. Nós encontramos estudos semióticos com estudos estilísticos e retóricos, né, ligados à expressividade da língua. Nós encontramos estudos ligados aos estudos literários. Então, a área da literatura é riquíssima para os semioticistas, né? E nós encontramos também estudos semióticos ligados à comunicação, ao marketing, à publicidade, né? Eu coloquei essa imagem aqui, né, desses clipes em diferentes cores, né? Pensando sempre na questão da significação, nada aqui é por acaso, né? Cada clipe desse representando uma dessas vertentes semióticas, um desses
desses estudos diferentes, né, em cores diferentes para representar essa multiplicidade, mas a gente sabe que um clipe pode unir coisas, né? Um clipe pode ligar coisas e um clipe pode ser ligado ao outro, né? Então é justamente para a gente pensar nessa possibilidade de associação desses diferentes estudos, né? Quando nós pensamos em linguagem, nós pensamos em um grande campo de pesquisa. E não é porque as teorias se dedicam a coisas específicas que elas não podem dialogar. Muito pelo contrário, é sempre possível a manutenção desse diálogo constante, né? Isso inclusive é mostrado para vocês ali no próximo quadro, né? Nós temos aqui algumas áreas de aplicação da semiótica. Então, a nossa área de letras, a área de comunicação, a área de artes, né, ou artes visuais, o marketing, o design, a antropologia, a moda, a computação. E nós poderíamos aí pensar que, de certa forma, todas essas áreas, de algum modo, são ligadas à linguagem, são ligadas à significação. Então, elas têm algo em comum. Algumas talvez sejam mais próximas do que outras, né? Mas sempre elas têm algo em comum. Inclusive, para a gente fazer um exercício, vamos observar uma página da internet que está aberta aqui. Se você entrar lá no Google ou em qualquer site de busca e digitar ali semiótica mais livro, para vocês terem uma noção, tá? Olha quantas publicações da área de semiótica aparecem. Né? Um livro de semiótica associada à filosofia, por exemplo, né? Nós temos aqui, ainda um pouquinho mais abaixo para vocês observarem, semiótica ligada à literatura, então um livro aqui de semiótica e literatura. Nós temos aqui um pouco mais adiante, design, comunicação e semiótica. Também nós temos, um pouco mais abaixo aqui, olha só que interessante, semiótica psicanalítica, então ligada à psicanálise, né? Depois, nós temos aqui, um pouco mais adiante, né, o famoso livro da professora Diana Barros, Teoria Semiótica do Texto, então dentro dos estudos da linguagem. Olha só que interessante um outro, Semiótica da Arte e da Arquitetura, né? Então, são múltiplas possibilidades, né, de estudos da área da semiótica em diferentes áreas talvez que nós nem conheçamos ou nem pensávamos que essa teoria poderia estar ali presente, como essa última obra que eu mostrei ali para vocês, né? A área da arquitetura, né? O que a semiótica tem a ver ali com a arquitetura? Mas a gente começa a pensar um pouquinho, a gente começa a identificar que na própria arquitetura, né, existem elementos que significam, que comunicam, que são planejados justamente para emitir alguma significação. E isso é muito produtivo para uma teoria que lida justamente com essa busca da significação do sentido, né? Uma sugestão de leitura para vocês, veja aí no quadro, esse livro é de fácil acesso, na nossa biblioteca virtual vocês conseguem encontrar, né? O livro Semiótica, Objetos e Práticas. Aqui os organizadores trazem artigos que vão mostrar a semiótica sendo aplicada para analisar canção, cinema, dança, discurso político, futebol, literatura, mitologia, publicidade, histórias em quadrinhos e charges, né? Então, também fica essa sugestão para caso, né, alguém queira dar uma folhada no livro, verificar como, né, os autores propõem essas análises, para que vocês percebam como a semiótica não é uma área restritiva. Muito pelo contrário, ela abraça outras áreas, né? Ela se permite ser utilizada para vários tipos de análises em diferentes áreas. É claro que em algumas áreas, para análises de alguns tipos de objetos, ela vai ser mais produtiva, mais rica, mais interessante, e outras nem tanto, mas cada área vai carregando ali as suas características, né, as suas especificidades, ok? Partindo então para o nosso segundo ponto, nós vamos falar especificamente agora da semiótica na comunicação midiática, né? Então nós sabemos que nós estamos aí
envolvidos, né, pelo poder da mídia, nós estamos aí constantemente sendo afetados, né, interpelados pela mídia. Os elementos midiáticos estão ao nosso redor, né? Mas nós precisamos pensar um pouquinho sobre o que é de fato essa mídia e como a semiótica se insere nesse universo, né? Então, para a gente começar, veja lá no quadro, olha só, o que seria o discurso midiático, né? Então, quando a gente pensa no conceito de mídia, nós estamos pensando aí nesse gigantesco conjunto de dispositivos voltados à propagação da informação, abarcando veículos como jornais, revistas, TV, rádio, internet, entre outros, né? Nós temos até aqui uma imagem que sintetiza vários desses elementos, né? Além disso, a gente pode pensar que essa mídia, né, esse discurso midiático é formado por um emaranhado, uma grande quantidade, né, uma mistura de discursos que disseminam princípios, valores, crenças, ideologias, né? O discurso midiático é bastante ideológico e esses discursos orientam, né, eles moldam ou refletem, né, reproduzem a vida em sociedade. Então, quando a gente observa os discursos na mídia, de certa forma, ou a gente se identifica porque a gente se vê representado ali, então significa que o discurso da mídia está refletindo a vida em sociedade, ou então a gente quer ser daquela forma, ou seja, o discurso midiático está orientando, induzindo, influenciando. E aí está uma das grandes críticas que os estudiosos, né, algumas pessoas fazem justamente por esse poder influenciador, persuasivo da mídia, né? Continuando ali no quadro, a própria mídia, né, já que ela é formada por linguagens e já que as linguagens vêm se transformando ao longo do tempo, a mídia também tem sofrido uma transformação. Então, hoje a gente percebe um contraste entre o tradicional, o antigo, e o moderno, contemporâneo, né? Então, quando a gente observa essa imagem aqui, por exemplo, olha só, um jornal num formato mais tradicional, em papel, né? Hoje nós temos as versões digitais, online dos jornais, né? Então, hoje nós percebemos uma emergência de novas linguagens de comunicação, né? Os jornais, como eram feitos antigamente, já não comportam mais tantas... não tem mais tanto espaço como tem hoje os jornais digitais, né? As versões online, por exemplo. Muitos jornais, inclusive, reduziram, né, a sua versão impressa para uma pouca quantidade de papel, outras já deixaram de existir e permanecem apenas na internet, né? Se a gente observar, por exemplo, os telejornais da TV, que antes eram muito sérios, hoje já procuram mesclar em uma linguagem mais descontraída, uma aproximação maior com o público, né? Isso é uma transformação da linguagem e a mídia vai se adequando a essa nova realidade, né? Continuando também ali no quadro, para a gente agora começar a estabelecer essa associação, né? Qual é a relação entre mídia e semiótica, né? De onde vem essa relação? Então, de acordo com o Diniz, a relação entre semiótica e mídia é bastante antiga. Os estudos comunicacionais avançam e os semioticistas vêm dando sua contribuição, né? De acordo com o professor Fiorin, né, complementando o que Diniz disse, os textos criados pelos meios de comunicação são produtos de linguagens e, por conseguinte, podem ser examinados pelas teorias linguísticas e semióticas. Portanto, se os meios de comunicação podem ser estudados do ponto de vista da significação, uma teoria semiótica pode ser empregada no seu estudo, já que a semiótica se propõe como teoria da significação. Acho que ficou bem claro o que eles dizem, né, gente? Os estudos semióticos, uma vez que lidam com a significação, eles podem ser usados para análise de linguagens. Se a mídia é formada por linguagens, né? O discurso midiático é um produto da linguagem ou um produto da combinação de diferentes linguagens, a semiótica pode colaborar tanto para analisar os efeitos de sentido que esses textos midiáticos produzem, como também a semiótica pode ajudar na elaboração desses textos,
né? Porque se uma pessoa que trabalha nessa área, por exemplo, ela tem esse conhecimento, ela pode pensar lá na frente, o texto que eu vou produzir, que sentido ele vai transmitir. Então, há um cuidado maior. É a mesma coisa que nós pensamos na aula passada. O aluno que aprende a ler bem um texto pela semiótica, ele passa a escrever bem um texto também. Então, da mesma forma, se um profissional da área da mídia, né, conhece a semiótica para analisar os efeitos de sentido que esses textos produzem, ele pode, consequentemente, refletir também na produção desses materiais, né? Continuando, uma perguntinha para a gente, né? Qual teoria semiótica deve ser usada nisso tudo, né? E é muito fácil a gente responder. A gente pode usar a semiótica peirciana, a semiótica da cultura, a semiótica greimasiana, ou seja, nós precisamos garantir o que Diniz diz, um convívio necessário e produtivo. Cada uma dessas vertentes semióticas tem uma contribuição a fazer, né? Então, quando nós pensamos na área midiática, qualquer uma dessas teorias poderia ser utilizada, dependendo, obviamente, né, da finalidade da análise, da finalidade, do propósito, né, das intenções de quem está lidando com aqueles objetos, tá? Para a gente tentar exemplificar essa produtividade, olha só, no próximo quadro, nós temos aqui uma imagem, né, que representa uma publicação do jornal O Globo de 2013, tá? No início do segundo mandato do presidente americano Obama, né? E a manchete dizia o seguinte: Obama prega a igualdade para gays e imigrantes. Então, dentro de um discurso político, né, é afirmada a igualdade e essa igualdade tem um público-alvo, ok? Depois, no mesmo dia, um outro jornal, agora no caso a Folha de São Paulo, coloca como manchete: Obama abre segundo mandato com defesa de gays e imigrantes. Né? Então, a palavra igualdade não aparece na manchete, só aparece aqui pequenininha no subtítulo, né, do título da reportagem. E ainda, no mesmo dia, um outro jornal, no caso o Estado de São Paulo, traz a manchete: na posse, Obama promete igualdade. Então, agora aqui a palavra igualdade volta a aparecer e, no caso, o público-alvo, gays e imigrantes, aparecem pequenininhos aqui no subtítulo da manchete. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que nós temos estruturas diferentes que geram sentidos diferentes. O primeiro texto fala da igualdade e a quem ela é direcionada. O segundo texto valoriza apenas o público. E o terceiro texto valoriza apenas a proposta e não o público-alvo, né? É claro que são escolhas lexicais, cada redação vai fazer as suas escolhas, né? Cada jornal vai fazer as suas escolhas, mas nós temos aí efeitos de sentido, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da semiótica peirciana, a gente poderia pensar, né, nessas palavras, né, igualdade, gays, imigrantes, né, como signos que têm referentes, né? Então, a referenciação obtida por esse texto é diferente do segundo e do terceiro, porque os signos aparecem de formas diferentes, certo? Se nós pensássemos no caso da semiótica da cultura, nós íamos considerar cada um desses discursos, né? O discurso político, como é o caso aqui que está sendo retratado, o discurso político é um código semiótico, né? Então, nós precisamos aí verificar como esse discurso político gera linguagens e como ele molda a vida em sociedade, que interpretações, né, as pessoas fariam desses discursos. E se a gente pensasse, por exemplo, na semiótica greimasiana, a gente teria uma análise do ponto de vista textual com a oposição igualdade versus diferença, né? Nós deduzimos a partir das manchetes que os sujeitos gays e imigrantes estariam em disjunção com essa igualdade e por meio da performance do poder público, no caso aí, né, o presidente, eles passariam a estar em conjunção.
ou seja, eles sairiam, né, de uma relação disfórica, negativa, em que não haveria essa igualdade e passariam a uma situação eufórica positiva, né? Então, os mesmos textos, né, diferentes análises, e é claro que os redatores, né, conhecendo esses discursos, as escolhas vão sendo orientadas para que se gere os efeitos de sentidos adequados. É claro que a gente sabe que há toda a manipulação da mídia, essas pessoas sabem sim como, né, colocar as informações para dizerem aquilo que elas querem dizer ou enfatizar aquilo que elas querem enfatizar. Mas às vezes, né, um profissional meio descuidado acaba ali gerando algum tipo de equívoco justamente por não ter prestado atenção nesses detalhes, ok? Vamos fazer uma pausa, um momento aí de reflexão para você pensar um pouquinho, né? Você pode perceber, mesmo que ainda de forma introdutória, que a semiótica pode ser usada por outros profissionais. Nós já apontamos aqui alguns, né? Como você avalia a relevância dessa teoria nesse contexto? Ou seja, como você avalia a importância da semiótica na área da comunicação midiática, por exemplo? Um tempinho para você pensar a respeito, nós já voltamos. Pessoal, retomando o nosso contato, então, né, a ideia era de que vocês avaliassem, né, a relevância da semiótica nesse contexto, né, na utilização por outros profissionais, como no caso que nós discutimos até aqui, da área midiática, né, jornalística, por exemplo, né? Paulo de Betim, em Minas, um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela participação. As alunas acreditam que os profissionais de qualquer área passam a ter maior cuidado com efeitos de sentido e que interpretações decorrem de seus textos a partir da semiótica, né? Então, várias áreas, não só a área de letras, né, tem a disciplina de semiótica no currículo, né? A área de design, de comunicação, né, de jornalismo, enfim, várias áreas. E, de fato, é essa a ideia, como vocês apontaram, né? Se a pessoa conhece, né, se ela tem esse conhecimento dessa teoria, ela passa a ter uma sensibilidade maior, um cuidado maior com isso, né? Paulo de Alagoas, também um abraço para vocês. A aluna Josefa diz que o entendimento das diversas linguagens e suas significações é necessária a todas as áreas e profissões. Ótimo, né? Isso mesmo, né? Nós precisamos pensar que, uma vez que as áreas profissionais lidam com linguagens, com comunicação, com interpretação, né, com a produção de efeito de sentido, ali nós temos um campo fértil para essa teoria, né? Avançando, vamos para uma terceira parte, quando nós vamos falar agora de semiótica na fotografia. Olha que interessante, né? Nós vimos ali alguns detalhes sobre manchetes de jornais, né, que geram efeitos de sentido diferentes.
E agora nós vamos pensar em um texto visual, como a fotografia, já que nós verificamos nas nossas aulas anteriores que a semiótica tem aplicabilidade na área visual, né? Então vamos começar ali, olha só, fotografia, né? O que é fotografia? Se a gente busca no dicionário o significado dessa palavra, a gente vai encontrar que fotografia é a arte ou processo de reproduzir imagens, certo? E aí, numa visão mais teórica, né, não apenas o dicionário, Kossoi, que é um estudioso da área fotográfica, ele diz o seguinte: a expressão fotográfica constitui um processo cultural, estético e técnico. Olha que interessante. Por que um processo cultural? Porque envolve cultura, envolve representação da sociedade, né, carrega ideologia, né, carrega valores. Estético, porque há todo um cuidado. Se a gente pensa, por exemplo, né, nas fotografias que compõem as páginas das revistas, as fotografias da área da moda, por exemplo, há todo um cuidado estético, né? E técnico, porque não é uma pessoa qualquer como esses cidadãos comuns aqui, né, que vão conhecer todas as técnicas de fotografias, né? Muito pelo contrário, né? Há todo um estudo teórico, né? Equipamentos específicos, né? É por isso, por exemplo, que nós, na nossa cultura, né, há o costume, por exemplo, de você contratar pessoas para fazer a fotografia de uma festa, por exemplo, né? Porque as nossas fotografias cotidianas, hoje em dia feitas inclusive com o celular, né, muitas vezes saem muito boas, mas nem sempre, né, porque elas não têm totalmente esse cuidado técnico especializado que essa arte, esse processo demanda, ok? Continuando, quando a gente pensa em fotografia, nós estamos pensando em uma mensagem, certo? Então, ocorre aí a construção dessa mensagem fotográfica. E essa construção é percebida em duas direções. Nós podemos pensar a construção da representação, que é a fotografia propriamente dita, a ação do fotógrafo. O fotógrafo vai lá, tira uma foto, né? E ele constrói uma representação da realidade, ok? Essa captura. Mas nós podemos pensar também na construção da interpretação. E agora nós estamos não mais no nível da produção, nós estamos no nível da recepção da fotografia, das leituras que são empreendidas. Então, uma coisa é a fotografia ser produzida, outra coisa é ela ser interpretada. E aí a gente chega à conclusão, conforme Kossoi, que a realidade que é captada ali pela fotografia, ela se torna um novo real. É um real interpretado, ideologizado. De onde vem isso, gente? Vem dos estudos, né? Dos estudos que lidam com a significação. Quantas e quantas vezes nós não vemos na mídia imagens que são deturpadas para representar uma coisa, certo? Então, Photoshop, por exemplo, né? Você cria uma nova realidade. Então, você capta uma imagem, né? Você captura essa imagem por meio da fotografia e a partir do momento em que você faz alterações, você tem ali uma nova realidade, né? Uma realidade que foi recriada em cima daquilo que seria verdadeiro. Mesmo que nós não utilizemos Photoshop, mesmo que não haja nenhum tipo de deturpação da imagem, uma mesma fotografia colocada diante de pessoas diferentes pode ser interpretada de formas diferentes. E aí, o que está fazendo com que essa fotografia traga um sentido diferente para essas diferentes pessoas? A cultura de cada uma, a ideologia que cada uma carrega, né? Porque as pessoas veem aquilo que elas querem ver, não é verdade? A gente sabe disso, é assim que acontece na sociedade. Então, a cultura, aliás, a fotografia gera uma nova realidade a partir daquela realidade que ela captou nessa ação técnica que é o ato de fotografar, ok? Continuando, agora a gente vai fazer uma relação, já tendo refletido sobre o que é a fotografia, nós vamos refletir sobre
a relação entre discurso fotográfico e semiótica. Então, olha só, a fotografia é um texto, e nós sabemos que um texto gera produção de sentido. Então, já que nós temos um texto com produção de sentido, nós podemos fazer uma análise semiótica. A professora Martine Joly, que já foi usada aqui nas nossas aulas como referência, trabalha com a leitura de imagens, ela diz o seguinte: a utilização das imagens se generaliza e, contemplando-as ou fabricando-as, todos os dias acabamos sendo levados a utilizá-las, decifrá-las, interpretá-las. Então, não importa se a gente está produzindo a imagem ou se a gente está simplesmente observando a imagem, consumindo a imagem. Sempre a gente tem que, de certa forma, trabalhar com a interpretação. Nós sempre estamos sendo levados a analisar a imagem, identificar a significação. E a imagem, a fotografia tem um grande papel na nossa sociedade, um grande espaço, Para a gente exemplificar isso, veja essa imagem que é colocada aí para vocês. Olha só, nós temos aqui a reportagem de capa do jornal Gazeta do Povo, é um jornal paranaense, de 9 de julho de 2014. Foi logo depois que o Brasil teve aquela derrota histórica na Copa do Mundo, por 7-1 ali no jogo contra a Alemanha, Vocês devem se lembrar. E aqui o texto traz, a derrota das derrotas, porque de fato foi algo, que contrariou ali todas as expectativas. Mas o que nos chama a atenção é a imagem, Então o peso dessa fotografia para representar, figurativizar esse discurso verbal. Então essa fotografia, desse torcedor chorando, ou a torcedora chorando, está figurativizando esse discurso verbal. E o que a gente poderia dizer sobre ele? Está claro aqui que a pessoa está chorando, então há uma tristeza. Então a gente tem aí clara uma oposição entre alegria versus tristeza. Essa é a oposição semântica básica, E o que a gente pode pensar? Essa tristeza é representada por meio de vários elementos desse texto, Essa tristeza, por exemplo, está representada do ponto de vista cromático, das categorias cromáticas. Olha só, a gente tem aqui uma coloração saturada, essa pigmentação preenchendo o rosto da pessoa, mas onde as lágrimas escorrem aqui, ocorre uma não saturação da cor, ou seja, a cor vai perdendo essa quantidade, Então nós temos essa distinção entre saturado e insaturado. E essa porção aqui não saturada, ou seja, sem a coloração, representa a tristeza, Do ponto de vista das categorias eidéticas, por exemplo, a parte da forma, Nós temos aqui as formas descendentes, formas verticais descendentes, que são as lágrimas descendo, figurativizando essa tristeza, E da mesma forma, olha que interessante, do ponto de vista topológico, que é a disposição da imagem ali no papel. Olha o tamanho da fotografia ocupando quase toda a extensão da página. Ou seja, nós estamos aí criando um efeito em que a dimensão da fotografia e a sua composição plástica está potencializando o discurso verbal. Ou seja, o discurso dizia que era a derrota das derrotas. Então, pronto, a imagem está exemplificando isso de forma clara, Então vejam como é alcançada a significação. Se nós tivéssemos essa mesma capa, com essa mesma imagem, mas um tamanho pequeno, o efeito significativo não seria o mesmo, ok? Continuando, semiótica na publicidade. Falamos da semiótica na área midiática de uma forma geral, principalmente no jornalismo. Vimos o papel da semiótica na questão da análise na produção de fotografias. E agora na área da publicidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, embora nós já tenhamos visto possibilidades de uso da semiótica com textos publicitários. Na aula 6, por exemplo, nós analisamos um anúncio impresso, nós analisamos um comercial, e nós vamos continuar aqui as reflexões. Então acompanhem comigo ali, olha só. Qual seria a essência da publicidade? Então, quando a gente pensa em publicidade, nós temos que considerar a sua definição. De acordo com Giacomini Filho,
Ela é uma forma de comunicação identificada e persuasiva que é empreendida de forma paga, ou seja, custa alguma coisa para fazer publicidade, né? Através dos meios de comunicação de massa, né? TV, rádio, enfim, né? Nós temos aí as formas de propagação da publicidade. E uma das principais marcas, como nós vimos aí, é a ideia da persuasão. E essa persuasão, que é o convencimento das pessoas, acontece por meio da produção de um discurso argumentativo. Para você convencer alguém, você precisa argumentar, você precisa construir um discurso que vá ao encontro das necessidades daquele público, certo? E nós chegamos a um estágio hoje em dia, veja lá a imagem que é mostrada para vocês, em que a linguagem publicitária, né, tem avançado muito, né, e nós chegamos a uma onipresença da publicidade. A publicidade, né, os textos publicitários estão em todos os lugares, né, e a propaganda vai mobilizando múltiplos recursos, que é o que nós conhecemos aqui na nossa disciplina como o sincretismo, que é essa combinação de diferentes linguagens, né? É comum nas grandes cidades nós vermos painéis como esses, né? Em que nós temos vários textos publicitários acontecendo ali ao mesmo tempo, com som, com cor, com movimento, com luzes. Então a publicidade está cada vez mais rica, né? E do ponto de vista semiótico, né? Onde que entra a semiótica nesse campo da publicidade? Então, observe ali no quadro uma síntese reflexiva sobre isso. Então, um texto publicitário é um objeto sincrético, né? O que é um objeto sincrético? É um objeto que é moldado por diferentes linguagens, né? É construído com base em diferentes linguagens. E esse objeto sincrético produz sentido. Se há produção de sentido, como nós já vimos há poucos instantes, é possível, então, nós pensarmos na possibilidade de criação e também de análise semiótica. Ou seja, a semiótica é um bom instrumento, uma boa ferramenta para designers, para publicitários, na criação de seus textos, né? E a gente percebe que muitas boas propagandas, né? A publicidade brasileira é premiadíssima, né? Existe um site, inclusive, Memória da Propaganda, se vocês quiserem acessar um outro momento, em que são registradas aí as peças publicitárias mais famosas, né? E a publicidade brasileira atingiu um alto nível de sofisticação, de criatividade, né? E a gente não sabe como é a realidade de todas as agências publicitárias no país, né? Mas se aquelas que não conhecem a semiótica se conhecessem, elas teriam incrementos ali entre o seu conjunto de ferramentas, de repertório, né? Enfim, de possibilidades para que os funcionários ali trabalhassem, né? Porque há esse ganho teórico, né? E a gente sabe que a prática profissional esconde ali, né, atrás dela, é balizada por meio de teoria, né? A teoria ajuda muito na execução prática das atividades, né? Para a gente exemplificar, né, mais uma vez a questão da leitura, né, a gente vai observar agora ali no próximo quadro um exemplo de um anúncio publicitário, né? Esse anúncio é antigo, já de 2006, ele foi produzido pela agência Família para a Unilever, né, que é uma grande empresa que detém aí, né, várias marcas no país e no mundo, né, de vários segmentos, né, alimentação, cosmética, enfim, uma série de produtos. Nesse caso aqui esse material impresso, são 2 páginas de uma mesma revista, né, mas nós sabemos que essa mesma campanha foi veiculada por meio de comerciais também, né? Então, no caso de uma versão um dos tipos de um shampoo, né? E na primeira página que nós temos, né? Cabelo armado e com frizz, né? E esse leão, né? Com a sua juba aqui toda aberta, né? E depois na outra página, sem frizz e com volume controlado, porque agora entra o produto controla
né, os fios do cabelo e o leão não está mais com a sua juba ali aberta, né? Os fios estão todos ali fechadinhos, né? Então a gente percebe aí justamente, né, essas oposições semânticas, né? A oposição do descontrole, o descontrole versus o controle, né? Ou a gente poderia dizer também que esse descontrole é representado pelo aberto, certo? E o controle é representado pelo fechado, ok? Isso nessas categorias aqui, as categorias plásticas, né? Em que a gente percebe aqui as formas, né? Dentro das categorias eidéticas, nós temos essa múltipla direção aqui, né? Dos fios, por exemplo, para representar o descontrole e apenas um movimento, no caso aqui o movimento descendente, para representar o controle, né? É claro que aqui essa ideia de contraste é alcançada mais pelas formas. A gente não percebe, por exemplo, muita variação em termos de coloração, né? Alguma variação apenas em termos de luminosidade. O que a gente percebe é que na segunda página, o produto aparece em primeiro plano, se sobrepondo à imagem ali do animal, justamente para mostrar que o produto está na vanguarda, está na frente, né? Indicando aí essa possibilidade de controlar. Algo que está na frente é algo que está no controle, né? E é por meio, isso do ponto de vista das categorias plásticas a gente está vendo, né? Ainda dentro da semiótica greimasiana, a gente poderia pensar que aqui nós temos a representação de um sujeito, é um leão, mas poderia estar representando o próprio consumidor, né? Mas o sujeito está em disjunção com o controle. E o produto vai dar para ele a competência para que ele entre em conjunção com esse controle. Então esse texto ele trabalha com oposições semânticas, tanto oposições verbais, a gente percebe aqui, né, com frizz e sem frizz, né, e também visuais. A oposição está aqui na imagem do leão. E essas oposições estão ressaltando o objetivo da campanha, que é mostrar um produto com qualidade, um produto que tem esse poder, né, de transformar o consumidor. Então essa é a ideia da publicidade, mostrar a qualidade do produto e tentar convencer, né? Outros textos publicitários, né, trabalhariam aí com outras categorias, outras oposições, mas sempre é possível a gente realizar análises interessantes a partir de textos publicitários. Na área da publicidade, né, chama muita atenção também, veja lá no quadro, as logomarcas, né? Nós sabemos que os logotipos ou as logomarcas, né, são muito importantes para a identificação de uma empresa, de um evento, enfim, né, de um produto. Aqui nós temos a logomarca da Wikipédia ou Wikipedia, né, aquela enciclopédia virtual, né, que já existe há algum tempo, né? E o que a gente percebe que ela representa algo que marca a identidade sua, né? A universalização e a incompletude do conhecimento. Então, olha só, essa imagem remete ao globo, né? Esse globo aqui é formado por vários códigos representando diferentes idiomas, ou seja, nós temos aí então a representação da universalização, ou seja, o conhecimento para todos os países, né? E além disso, esse globo está incompleto, né? São peças de quebra-cabeça que vão se juntando, mas ele está aqui incompleto, né? Então essa incompletude está fazendo uma menção a uma característica dessa Wikipedia, que é essa construção coletiva, porque as pessoas podem entrar lá e editar os textos, né, que são colocados. Então, justamente a logomarca representa a essência dessa enciclopédia. E essa construção, verifique que ela é para cima. As peças que faltam estão no alto, não estão no baixo. Ou seja, é uma representação também de que o conhecimento eleva, né? O conhecimento tira a pessoa da ignorância e eleva a pessoa a um outro patamar. Tudo isso é
semiótica, significação e semiótica, né? E para a gente fechar essa parte da nossa teleaula, veja comigo ali no quadro, todos esses elementos, né, são estéticos, né? Quando a gente olha para uma publicidade, para uma logomarca, a gente observa uma composição estética. E a estética é um dos principais saciadores no mundo das experiências dos consumidores, né? Considerando isso, as criações que são semioticamente pensadas, fundamentadas, elas tendem a ser mais eficazes. Com certeza vocês já devem ter passado, né, por situações em que, sei lá, um produto, né, parece ser mais bonito do que o outro, então você acha que ele é melhor. A embalagem é mais bonita do que a outra, então você acha que aquele produto é melhor. Isso é estética. A estética sacia o consumidor. Muitas vezes não importa o conteúdo, importa a embalagem, importa o saber vender. Então, a semiótica colabora nesse pensar que códigos, que signos escolher, como construir esse texto para o convencimento, ok? Bom, nós vamos ter agora uma situação, um problema para você pensar um pouquinho a respeito, mas daqui a pouco também nós teremos o nosso jogo do Kahoot. Então esse é o código, a Suzy, nossa tutora à distância, está lá no nosso chat, ela vai colocar lá o código também, para que você possa já ir acessando, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse jogo, tá? Então a situação problema vai colocar você em um processo de reflexão sobre tudo isso que nós discutimos até aqui, tá? Então, olha só qual é a situação de hoje. Você é um publicitário, agora você não é mais um professor, tá? Você é um publicitário e você precisa desenvolver a logomarca de um curso de semiótica. Olha que interessante. Para uma importante instituição de ensino. Você decide mostrar à sua equipe, então, como a própria teoria semiótica pode ajudar nesse processo. Então, como você vai fazer para você atingir esse objetivo? Deu para entender? Você é um publicitário, você foi contratado por uma universidade, por exemplo, para fazer a logomarca de um curso de semiótica. Então, já que você conhece a semiótica, você quer mostrar para os seus colegas de trabalho que vocês podem usar essa mesma teoria para construir essa logomarca. Pense um pouquinho em como você poderia fazer, nós já voltamos.
Bom, pessoal, retomando então nosso contato, né? Nós tínhamos ali uma situação provocativa, né? Ou provocadora, né? A ideia de vocês pensarem em vocês como publicitários, né? Que foram contratados para a criação de uma logomarca e querem usar a semiótica para isso. Então, como levar essa ideia para os colegas ali da agência, né? O Polo do Rio de Janeiro, um abraço para vocês, obrigado pela participação. Os alunos apontaram a importância ali de trabalhar com os aspectos cromáticos, eidéticos e topológicos. Ou seja, a ideia então de, já que nós estamos pensando numa logomarca, que é um texto visual, né, predominantemente visual, trabalhar com a plasticidade, as categorias plásticas, né, as cores, as formas, onde cada forma vai ficar. Isso é importante, né? Polo de Betim, em Minas, novamente, obrigado pela participação de vocês. Aqui surgiu a proposta de se criar um poema visual, né? A gente teria que pensar como esse poema, né, se transformaria na logomarca, né? Novamente, Rio de Janeiro, talvez um mapa mundi em formato de cérebro com cores iluminadas, né? Essa é uma ideia interessante também, porque o mapa traria essa ideia das diferentes vertentes, né? As cores também representariam as diferentes áreas da semiótica, né? Então, são possibilidades. Primeiro, na verdade, a proposta da situação problema não é nem a gente pensar em como seria a logomarca, tá? A proposta é a gente pensar como nós levaríamos essa ideia para os nossos colegas da agência publicitária, né? Então, eu faço parte da agência, eu fui contratado e quero usar a semiótica para esse trabalho. Como que eu posso levar essa ideia para os meus colegas? Como eu posso convencê-los ali, né? Vamos problematizar, levantar algumas questões aqui. Olha só, nós temos que pensar que a significação pode ser planejada. Então, isso os publicitários lá têm que estar cientes, né? Conhecendo-se os fundamentos semióticos, pode-se escolher melhor os componentes visuais de um texto. Como nós vimos, né? Ali vocês apontaram as categorias plásticas. E uma logomarca é também um texto que deve dizer algo e ter uma estrutura que sustente esse dizer, ou seja, as coisas que foram escolhidas, né, as formas, as cores, devem garantir o que essa logomarca está dizendo, devem sustentar isso. Então, para resolver essa situação, quais seriam algumas das estratégias? Fazer uma reunião com a equipe para retomada de conceitos semióticos, caso eles tenham recebido isso em sua formação, né? Então, a maioria dos cursos de publicidade, de marketing, tem alguma coisa de semiótica. Então, seria uma reunião para resgatar isso. Uma abordagem geral da significação decorrente de cores e formas. Então, como vocês apontaram, trabalhar com as categorias plásticas. E depois, sim, partir para uma elaboração conjunta de esboços da logomarca, para depois eles analisarem e redirecionarem as ações, né? Então, a logomarca não vai surgir do nada, há todo um percurso a ser feito, né? E é muito importante, então, a gente frisar o seguinte: é comum que muitos cursos ligados à comunicação ofertem a disciplina de semiótica, em especial a sua vertente peirciana. Então, quando a gente fala de semiótica, aliás, de publicidade, de marketing, de logomarca, a semiótica de Peirce é muito utilizada. Então, se alguém tem aí algum parente que já estudou a área de publicidade, de propaganda, vocês podem até perguntar para ver se eles tiveram a disciplina de semiótica e como isso foi trabalhado, né, para vocês verificarem. Mas nada impede também que a semiótica greimasiana seja utilizada. Como nós vimos lá no início da aula, né, há de haver um diálogo entre essas vertentes, porque elas se complementam, né, elas trazem benefícios produtivos aí para qualquer produção significativa, ok? Vamos partir então para a nossa participação agora, mais um momento de interação da nossa aula, né? Então, é ideal que vocês, aí no celular de vocês ou juntamente com o colega, acesse o aplicativo Kahoot. Então, nós temos aqui o nosso código para o jogo. Nós vamos deixar aqui um minutinho ou dois para vocês acessarem e daqui a pouquinho a gente começa o nosso jogo, tá? Até já!
Pessoal, então nós vamos dar início ao nosso jogo, um total de 10 questões. Lembrando que vocês vão ver ali a questão projetada com as alternativas e no aparelho de vocês aparecem apenas ali as cores, né, das alternativas. Você escolhe a sua resposta, ganha pontuação quem acerta e também quem responde mais rápido, né? Então, o pódio no final é composto dessa forma, ok? Então, são questões que envolvem tanto a semiótica na área do ensino, que nós discutimos na aula passada, e alguns aspectos que foram discutidos nesta teleaula, ok? Então, vamos começar o nosso jogo para a gente poder avançar e caminhar para os momentos finais da nossa teleaula. Vamos lá para a tela, então. Vou dar início, então, à questão, né, nosso jogo. O tema aplicabilidade profissional da semiótica. Vamos lá, primeira questão. É comum não se falar mais de semiótica, mas de semióticas, uma vez que há diferentes códigos que requerem diferentes análises, diferentes percursos que requerem diferentes objetos, diferentes teóricos que requerem diferentes teorias ou diferentes leituras que requerem diferentes textos. Vamos lá, pessoal, respondendo. Então, a alternativa correta, né, é a primeira, que diz que existem diferentes códigos, né, diferentes linguagens, que requerem diferentes análises. Então, cada código merece um tipo de atenção especial, né? Lembrando que a imagem que foi colocada aqui para vocês, né, remete ao periódico Estudos Semióticos da Universidade de São Paulo, onde a gente pode encontrar pesquisas a respeito da semiótica. Próxima questão. No campo do ensino, a semiótica está mais associada aos processos de escrita ou de leitura? Essa questão é bastante fácil, né? Nós discutimos na aula passada. E aí nós temos a resposta correta, né? No campo do ensino, a semiótica está mais ligada à área da leitura. Lembrando que a semiótica é uma ferramenta principalmente usada para a leitura, a interpretação de textos, né? Mas é claro que ela também traz benefícios para a produção de textos, mas o foco principal dela está na leitura. Terceira questão. Por meio da semiótica, um professor de língua portuguesa pode explorar a leitura de textos verbais e não verbais apenas, textos não verbais e sincréticos apenas, textos verbais, não verbais e sincréticos. Então, a resposta correta, a última, né? Textos verbais, que são textos escritos, né? Os textos não verbais, que são textos visuais, e os textos sincréticos, que são aqueles que misturam diferentes linguagens. A gente pode, o professor de língua portuguesa pode trabalhar com quaisquer um desses textos, né? Continuando, a quarta questão. Com a semiótica, é possível que diferentes disciplinas realizem um trabalho interdisciplinar. Essa informação é verdadeira ou falsa? Uma informação verdadeira, né, pessoal? Quando a gente pensa, né, na semiótica, a gente pode pensar, por exemplo, no professor de língua portuguesa trabalhando com um professor de arte, né, para a leitura de imagens que acompanham textos jornalísticos, por exemplo. Enfim,
cada um dos professores trabalhando com um tipo de linguagem específica, né? Dá uma olhadinha no nosso pódio aqui, por enquanto a Luana está em primeiro lugar, né? Pessoal, então vamos agilizar aí para responder mais rapidamente as questões. A questão de número 5, desenvolver um leitor semiótico significa, em síntese, capacitar o aluno para a exploração de diferentes letras, diferentes línguas, diferentes signos, diferentes escritas. Todo mundo acertou agora, né? A resposta é diferentes signos, né? Signo, um elemento que contém uma significação. Então, se você é um leitor semiótico, você consegue trabalhar, você consegue explorar a significação dos diferentes signos. Próxima questão, questão de número 6. Na área da comunicação visual, é profícua, ou seja, é produtiva, a análise semiótica baseada nas categorias plásticas. Essa informação é verdadeira ou falsa? A área da comunicação visual que nós discutimos hoje, né? As categorias plásticas, o trabalho com as cores, as formas. E aí nós temos, né, uma informação verdadeira, né? Quando nós falamos de comunicação visual, publicidade, né? Enfim, nós podemos trabalhar com as categorias plásticas porque a significação dos elementos visuais é bastante produtiva. Questão de número 7. Uma fotografia que é um objeto semiótico é composta apenas de plano de expressão. Verdadeiro ou falso? Lembrando que um texto, né, ele é observado pela semiótica de uma forma específica e a gente precisa, então, considerar com base nessa afirmação, né? A fotografia contém apenas o plano de expressão? Essa afirmação é falsa, né, pessoal? Todo texto contém plano de expressão e plano de conteúdo. Por exemplo, essa fotografia aqui, nós vemos no plano de expressão, né, uma criança brincando com uma câmera fotográfica, mas há um plano de conteúdo que caminha junto. Nós podemos pensar aqui sobre a questão da curiosidade, né? A curiosidade dessa criança está no plano de conteúdo, ok? Então, todo texto contém os dois planos. Questão 8. Na capa de uma revista, por exemplo, a fotografia constitui um recurso de figurativização. Verdadeiro ou falso? Informação verdadeira, né? Se a gente observa essa imagem aqui, por exemplo, olha só. Uma capa de revista falando sobre a força da direita, né? A direita no campo político. Mas a imagem desse indivíduo com o braço direito mais forte figurativiza, ou seja, torna mais concreta essa ideia, né? Penúltima questão. Para a construção de uma logomarca, publicitários podem recorrer à semiótica, uma vez que ela torna o processo significativo mais complexo e persuasivo, permite selecionar e combinar melhor cores e formas, torna a marca um objeto plurissignificativo ou amplia a área de atuação mercadológica da agência? Como nós vimos, né? Poucos acertaram, mas olha só, a maioria foi na primeira alternativa que fala que o processo se tornaria mais complexo. Uma logomarca não pode ser complexa, ela tem que ser direta, né? Então a semiótica ajuda a selecionar e combinar melhor as cores e formas, para ter uma significação muito ao contrário de complexa, né? Tem que ser uma comunicação bem direta. E a última questão agora, ser um semioticista significa o quê?
conhecer a teoria semiótica apenas, aplicar a teoria semiótica apenas, ou conhecer e aplicar a teoria semiótica? Isso aí, conhecer e aplicar, né? Se você conhece a teoria e a aplica, você é um semioticista, né? Então, nosso pódio aqui, Mário Quintana em primeiro, né? A Dai Silva em segundo, a Ana Rangel em terceiro, parabéns a vocês. Nós vamos caminhar aqui para, né, a finalização da nossa teleaula, os momentos finais. Nós temos uma breve revisão, vamos lá para o quadro, né, em que a gente tem aí uma síntese de alguns itens que nós discutimos hoje. Nós vimos que a semiótica, como uma teoria da significação, tem grande potencial de aplicabilidade em áreas ligadas à comunicação. Vimos também que os fundamentos semióticos colaboram para o desenvolvimento de textos midiáticos e publicitários. Vimos que, por meio da semiótica, os profissionais que lidam com a linguagem sob o viés da comunicação têm ao seu dispor um instrumental teórico capaz de sustentar suas ações, né, suas escolhas, e é ideal que, a partir de sua formação, os comunicadores, jornalistas e publicitários tenham acesso aos conceitos semióticos, porque fazem a diferença, né? Como eu disse, nas suas escolhas, na construção dos seus textos, né? Aí nos próximos slides vocês têm as referências da nossa aula de hoje, né? Algumas obras estão disponíveis na nossa biblioteca virtual, outras são acessadas pela internet, então é sempre possível que vocês possam aprofundar os seus estudos. Então, chegamos ao final da nossa disciplina, essa longa trajetória, né, de 8 teleaulas. Na semana que vem nós teremos a primeira chamada da nossa avaliação, então é importante que vocês se preparem, revejam os materiais. O livro da disciplina traz muitas informações sobre tudo isso que nós discutimos aqui, né? As web aulas, né? Caso vocês queiram rever as teleaulas, escolham aquelas que contêm mais conteúdos específicos, né? A segunda teleaula em que nós discutimos as vertentes, a terceira teleaula sobre o percurso gerativo de sentido, né? Depois semiótica das paixões, a semiótica visual e semiótica e ensino, né? Então, estudem, né? Revisem os seus conceitos, reassistam as teleaulas, acessem os materiais, tirem as suas dúvidas se necessário. Com certeza vocês sairão daqui semioticistas verdadeiros, conhecedores da teoria e poderão aplicar essa teoria na atuação profissional de vocês. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos, e a gente se encontra numa outra oportunidade. Um abraço a todos, até breve.